Na nossa série sobre órgãos vitais, hoje nós vamos falar sobre o pâncreas. Ele é fundamental no processo digestivo de açúcares e gorduras. O mau funcionamento dele pode levar a várias doenças, entre elas o diabetes. Aqui comigo está o cirurgião do aparelho digestivo, Heitor Gomes. Obrigada por aceitar nosso convite. Dividir um pouquinho do que você conhece desse órgão e que às vezes a gente conhece quase nada. Não é um órgão muito popular e muito famoso, não é? Bom dia, Vasti. Bom dia. Obrigado pelo convite. Pois é, o pâncreas não é muito popular, né? Não é muito comentado, mas um famoso cirurgião costumava dizer que o pâncreas é, de longe, o órgão mais complexo do corpo humano. Olha só. Tá? Bom, o pâncreas, ele é um pequeno órgão, tem mais ou menos 100 gramas, tá? Fica bem escondidinho atrás do estômago. Pois é, vamos colocar aqui, enquanto você fala. Ontem nós falamos sobre o fígado e eu me esqueci de montar o quebra-cabeça. Então vamos colocar aqui o quebra-cabeça. A gente está montando o nosso hominho aqui. E agora o pâncreas. Ele fica meio escondidinho, né? Ele fica atrás do estômago, entre a coluna e o estômago. Então ele fica bem escondido. Porém, ele está bem conectado ao intestino e ao fígado, tá? Ele tem um canal e por esse canal ele conecta no fígado e depois os dois canais juntos vão conectar no intestino. A gente pode dizer então que ele é um elemento de ligação? Sem dúvida, sem dúvida. E ele tem muito mais funções, tá? Ele é uma glândula, tá? Uma glândula chamada mista, porque tem uma parte exócrina e uma parte endócrina. A parte exócrina representa 90% do pâncreas, tá? E é responsável pela produção de um líquido que a gente chama de suco pancreático, tá? Esse suco pancreático, ele é uma mistura de enzimas digestivas. Então, ali existem enzimas responsáveis pela digestão de carboidratos, gorduras e proteínas, tá? E esse suco pancreático, né, produzido mais ou menos 1 litro por dia de suco pancreático, ele passa por esse canal do pâncreas e vai cair no intestino, tá? Além dessa função exócrina, existe a função endócrina, que é muito mais famosa, né? Que representa menos de 10% das células do pâncreas. A parte endócrina, ela é representada pela produção de hormônios que vão cair na corrente sanguínea. Desses hormônios, os mais importantes são aqueles relacionados com a regulação do açúcar no sangue, né? Que é a insulina e o glucagon, tá? Então, quando você tem um açúcar no sangue alto, tá? O sistema nervoso estimula o pâncreas a liberar insulina. Ele produz e libera a insulina vai direcionar essa glicose, esse açúcar, da corrente sanguínea para o interior da célula e para o fígado, onde vai ser armazenado. Se acontece o contrário, se o açúcar no sangue cai, o pâncreas libera glucagon e o glucagon vai retirar do fígado a glicose e vai voltar a elevar a glicose no sangue, permitindo que a glicose volte a circular e possa abastecer as células do corpo, do cérebro, do coração, enfim. A glicose vai ser a energia da célula. A energia dessa célula. Sim. Olha só, gente, falando em energia, em célula, em alimentação, digestão, a alimentação é fundamental, viu, para manter a boa saúde do pâncreas. E nós vamos conversar agora com a Tânia Costa, que vai dar umas explicações pra gente, junto com a nutricionista, de como a gente pode manter esse órgão bem, né, Tânia? Vasti, eu fico impressionada no quanto a natureza é uma grande aliada da nossa saúde, da saúde dos órgãos, né? A gente está percebendo isso aqui com todos os especialistas que o Manhã Total está recebendo. Vamos dar uma olhada na nossa mesa? Eu tenho uma convidada especial aqui para mostrar, olha, a riqueza que a gente pode colocar no prato e ajudar o nosso amigo pâncreas. Olha que coisa linda, tudo colorido, alimentação que você precisa prestar atenção. E quem está com a gente é a Michela Lima, nutricionista. Tudo bem? Bom dia, Michela. Bom dia, tudo bem? Vamos começar falando dessa riqueza aqui. Como a gente pode estar ajudando o nosso pâncreas nesse funcionamento diário, já que ele é tão importante no aparelho digestivo? O pâncreas ele é responsável pela produção de insulina e também pela produção de enzimas digestivas. Muitas pessoas comem os alimentos com alto valor de calórico, índice glicêmico mais alto, que são os famosos doces, carboidratos, e tem o processo de insulina. Esse carboidrato alto ele entra na corrente sanguínea de uma forma mais rápida, sobrecarregando o pâncreas. Então, eu trouxe alguns alimentos aqui, fontes de fibras, verduras, característicos de cada função importante na nossa alimentação. A aveia tem muita fibra. A aveia, ele entra na nossa alimentação e sempre é bem associada, porque ela é rica em minerais, fibras, que ele vai poder melhorar o consumo junto com o carboidrato para melhorar
o açúcar na corrente sanguínea. Então, ele vai entrar de forma mais lenta, garantindo mais saciedade, evitando que tenha picos de insulina. Que interessante. E as nozes? As nozes e as castanhas, todos os tipos de castanha, das oleaginosas, a gente utiliza junto com o consumo de frutas. Porque as frutas têm açúcar, ela eleva a quantidade de açúcar na corrente sanguínea. Então, é sempre bom associar as castanhas junto com a fruta, para poder garantir essa saciedade e que não eleva tanto o índice glicêmico. E a quantidade das castanhas? 3 a 4 castanhas junto com banana. Banana é uma fonte de índice glicêmico alto, aí a gente coloca a fibra para garantir essa saciedade e que não eleve tanto a insulina. Eu quero pegar aqui esse alimento aqui. É muito comum, assim, pratos na comida árabe, né? Ele é muito útil também. Grão de bico, ele é riquíssimo em triptofano. Ele melhora o bom humor da pessoa que tem problemas de humor. E ele também é uma proteína vegetal. O porquê, para quem tem problema no pâncreas, consumir proteína vegetal? Porque ele não sobrecarrega o pâncreas. Ele facilita esse processo de digestão. A carne vermelha seria um dos alimentos que eu não colocaria para quem tem problemas no pâncreas. Porque vai ter uma dificuldade em digerir essa proteína. Proteínas como grão de bico, lentilha, são ótimas para quem tem problema na digestão. E esta maravilha aqui, a gente tem uma série de alimentos importantes para o tempero, para a salada. Isso. Eu trouxe o repolho é rico em exoticianatos. Esses são fatores protetores contra o pâncreas. E quem tem problema também do câncer de pâncreas. Repolho, a quercetina, ela é presente na cebola roxa, muito mais do que na outra cebola. São 20 vezes, né? 20 vezes mais quercetina, que é um flavonoide, antioxidante para prevenção contra o câncer de pâncreas e também para a saúde do pâncreas. Cenoura? Cenouras são ricas em vitamina C. Na verdade, o pâncreas ele favorece uma alimentação saudável, com riquíssimos em verduras e temperos também, como o alho, que é antifúngico, antibactericida. Vamos temperar a comida, gente. E aqui a gente tem iogurte coalhada? Eu trouxe um iogurte. Iogurte, ele é para melhorar o sistema imunológico do paciente que tem problema no pâncreas, né? As frutas. Isso. Frutas também, para melhorar, aí quem gosta de comer a fruta, sempre associar com castanhas. Como você disse. E o chazinho e a água não podem faltar, A água, todo o processo inflamatório, ele leva um processo de desidratação no corpo. Então, quanto mais água consumir, melhor vai ser. Que coisa interessante, o chá. Os chás são fatores importantíssimos para quem tem problemas no pâncreas, porque eles têm o fator de desintoxicação. Hoje a gente utiliza o processo para o pâncreas, chá de dente de leão, anis estrelado, chá verde, são ótimos para poder participar desse processo de detoxificação. Vamos alimentar bem agora. Para encerrar esse nosso momento rico aqui com a Michela, eu quero perguntar sobre este alimento. Posso preparar em forma de salada? Como é que eu cozinho? Maravilhoso. Esse alimento, ele chama alcachofra, ele é riquíssimo em minerais e nutrientes e ele favorece muito o processo de enzimas digestivas. O paciente que tem problema com digestão, come e passa mal, a gente prescreve ou em forma de fitoterápico ou na forma de consumir mesmo a alcachofra. A gente consome essas carnes aqui, ó, da alcachofra. Fossem as pétalas, né? Isso, consome, coloca na panela de pressão. Eu vou deixar a receitinha para os pacientes fazerem. Que ótimo, e a gente vai colocar para o telespectador do Manhã Total essa receitinha. Eu sei que você também gosta desse alimento, né, Vasti? Você se interessou aí. Vamos enriquecer a mesa e saúde para o pâncreas. Obrigada, Michela. Obrigada mais uma vez pelo convite. Ô, Vasti, é com você. Tânia, se você estiver me ouvindo direitinho aí, ó, tem pergunta chegando aqui no WhatsApp sobre a folha de moringa, o chá de folha de moringa, se também é legal. E se o suco de cenoura também tem a mesma função, quando a Michela falava aí dos sucos. Olha que interessante, Michela, o pessoal ligadinho aí, como é que a gente responde essa Que turma? bom. O suco de cenoura, ele é bom porque ele é rico em vitamina C, mas a gente precisa agregar outros nutrientes nos sucos, junto com couve, com morango, né? A gente tem a uva também, a uva ela é rica em antocianinas. Nesse processo, ele melhora o perfil do paciente que tem problema no pâncreas, porque ele vai proteger o órgão pâncreas. Qual que foi a outra pergunta? Vasti,
Do chá de moringa, a folha e os chás do chá da de folha, da moringa, você disse, né? Sim, a moringa é um excelente antioxidante, ele favorece também, ele é muito parecido com o chá verde, só que ele tem propriedades ainda mais benéficas para o pâncreas. Pode consumir. Vamos colocar o chá na rotina então, pessoal. Tá respondido, Vaxi? Tá respondido, obrigada. E por falar em respondido, tem pergunta aqui para o estúdio também, para o nosso cirurgião, Heitor Gomes. Ela quer saber o seguinte aqui, sobre a vesícula. Ela disse que ela é operada e ela sente que tem a digestão lenta, ela não tem a vesícula. Funciona, o pâncreas funciona do mesmo jeito para quem retirou a vesícula? Bom, a relação da vesícula com o pâncreas, né, uma das principais doenças do pâncreas, na verdade, é a pancreatite. Né? Então, a pancreatite aguda, a principal causa é a pedra que é formada na vesícula e que vai descer pelo canalzinho do fígado e vai atingir o canal do pâncreas, porque os dois canais estão conectados. Né? Então, essa que é a dificuldade. Então, a retirada da vesícula doente, que tem pedra, previne a ocorrência da pancreatite. Então, daí a importância de tirar a vesícula que tem pedra, né? Evitando essa complicação que pode ser muito grave. Depois que tira a vesícula, não há, assim, no começo um pouco de dificuldade, mas depois de alguns meses não há alteração na digestão. Né? Então vai funcionar normalmente o pâncreas, a função tanto do fígado como do pâncreas continua normal. A Isabel, lá de Araxá, está dizendo que sempre que come ela sente um inchaço muito grande, como você disse, assim, na boca do estômago, um desconforto muito grande. Tem a ver com pâncreas? Então, esse sintoma é muito comum, na verdade, o empachamento está mais relacionado a problemas no estômago mesmo, né? O pâncreas, como ele é atrás do estômago e próximo à coluna, geralmente a dor que ele causa é uma dor que pode ser no abdômen superior, mas que irradia geralmente para as costas, para o dorso, porque ele é mais atrás mesmo do estômago. Pois é, eu ia te perguntar bem dos sintomas. Como é que a gente desconfia que tem algo errado com esse órgão escondidinho aí no meio dos outros? A pancreatite se manifesta por vômitos e uma dor importante, uma dor muito intensa nessa região superior do abdômen, né, e nas costas, tá? O câncer de pâncreas já tem os sintomas mais difíceis, né? De forma que o câncer de pâncreas ele é muito grave porque o diagnóstico é muito tardio, né? Os sintomas demoram a aparecer, né? E o sintoma é a dor, realmente a dor que irradia para o dorso e às vezes a icterícia, que é o amarelão dos olhos, né? Que já são sintomas, né, de doença avançada. Mais ou menos como a gente viu ontem com o fígado, que são sintomas que aparecem tardiamente, né? Daí a dificuldade no tratamento. E a necessidade da prevenção, dos check-ups anuais, sim. Né, desse cuidado. E evitar tudo aquilo que aumenta o risco de complicações, né? Que seria? O tabagismo, né, no caso do câncer de pâncreas, é o principal fator, ele triplica o risco de câncer de pâncreas, tá? O diabetes mal controlado, que pode duplicar o risco de câncer de pâncreas, a alimentação com excesso de gordura, excesso de carnes e a bebida alcoólica, né? Tanto o alcoolismo como a pancreatite crônica são fatores de risco para o câncer de pâncreas. Tá certo. Aprendendo mais aqui no Manhã Total, né, gente? Eu aprendi muito, tô aprendendo com essa série e a gente vai aprendendo bastante aqui. Agradeço, viu, pela visita, pela presença, separar um tempinho aqui pra gente Estamos completando, gente. Amanhã tem mais. Tá faltando aqui um órgãozinho que a gente vai completar. Amanhã você vai curtir aqui com a gente, aprender com a gente também, viu?